E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Nascimento, né? E este vídeo é para trazer uma coisa muito interessante para vocês aqui. Uma experiência um pouco diferente daquelas que eu tenho visto na internet, tá bom? Tomara que vocês gostem. Bem, eu estava aqui trabalhando, né? E aí eu fui fazer um cafezinho, sabe? 3 horas da tarde, aquele cafezinho para dar aquela relaxada, né? Ou, na verdade, não aquela relaxada, mas aquela reanimada, né? Já que eu trabalho home office. E enquanto eu fazia o café, eu tive a seguinte ideia, já que eu trabalho, né, com desenvolvimento de sistemas e tudo mais, e uso a inteligência artificial todos os dias. Eu vou criar, na verdade eu já fiz isso, só vou trazer aqui para vocês o resultado, né, disso que eu fiz. Eu tive a ideia de colocar a IA, criar dois personas, utilizando a inteligência artificial, uma persona que seja a favor de um tema e uma outra persona que seja contra aquele tema, que vá se contrapor, né, à ideia do primeiro oponente, da primeira IA. Uma espécie de debate, na verdade um debate, né, entre IAs, né, debatendo sobre um determinado tema, e aí um vai defender o tema, o outro vai se contrapor a este tema. E aí o que acontece? Eu quero fazer mais vídeos, porque eu achei muito interessante o resultado, né? Só que trazendo novos temas, mantendo essa ideia de trazer duas IAs, né? Uma defendendo um tema, outra se contrapondo a esse tema, e só mudando o tema a cada vídeo. E o tema desse primeiro vídeo, que é esse que você vai assistir agora, não sai daí, porque vai ser muito, muito interessante, é um tema que talvez você nunca tenha pensado, mas que, como primeiro episódio, eu tive a ideia de trazer. Olha só qual que é o tema, olha que maluco. Eu quis trazer uma coisa que fosse um pouco fora do comum, para ver como é que a IA iria se comportar. E o tema foi este. É polêmico, tá bom? É polêmico, lembre-se, é polêmico. E se Deus decidisse perdoar Satanás? Olha só que tema maluco, meu. Vamos botar as IAs para brigarem, né? Vamos ver o que elas vão fazer aqui. Vamos lá? O resultado, né, deste debate criado pela IA, então eu usei um IA para criar dois personas, duas inteligências artificiais, né, duas personas utilizando a inteligência artificial que irão debater. Então temos aqui três entes aqui dentro desse mundo das IAs. A IA que preparou o debate, né, ou seja, que criou os dois personas. Esses dois personas em si também, né, são baseados em IAs e um vai defender a ideia e outro vai a possibilidade, né, e o outro vai debater essa possibilidade. E se Deus perdoasse Satanás? Eu quero ver, eu quero ver o que vocês vão comentar aqui no vídeo sobre a forma como esses debates se desenrolou entre essas duas IAs. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu vou ter que ler para vocês, eu vou ter que fazer o papel de transcritor, né? Eu vou transcrever para vocês em áudio aquilo que for resultado, né? Em texto, porque foi isso que eu obtive como resultado, né? O resultado veio em texto. Então, eu vou abrir aqui para vocês e vou ler para vocês aqui, tá bom? Bom, primeiro, como é que a IA, né, preparou esse debate, né? Ele criou dois personas, o debatedor de número um e o debatedor de número 2. O de número um, a inteligência, eu não disse para ele fazer isso, mas a inteligência escolheu que esse debatedor fosse um padre. E também escolheu, né, por si só, que o segundo debatedor fosse um pastor. E olha só os nomes, já começa pelos nomes, fica muito interessante, porque o nome do padre que é escolhido pela IA, não foi eu que determinei, foi Antônio, Padre Antônio, e o nome do pastor, Pastor Elias. É interessante, né? Porque Antônio, para mim, né, remete aos canonizados, né? Santo Antônio, São Francisco, enfim, tal. É um nome, né, que se parece muito, né, com essa ideia de canonização. E, portanto, me parece que combina muito com o padre, né? Padre Antônio, né? E o Padre Antônio, debatedor número um, ele é pró-perdão, ou seja, ele vai defender a ideia de que sim, Deus poderia perdoar Satanás se assim o fosse, né? Se assim ele quisesse, tá certo? E dentro de algumas premissas também que nós vamos conhecer, né, ao longo dessa gravação. Muito bem. E o debatedor de número 2, né? Aí escolheu como sendo um pastor Elias, o que também faz muito sentido, né? Pastor Elias, né? Elias, um nome bíblico, não sei o quê, faz muito sentido, e ele vai se contrapor à ideia de perdão, né? A ideia de que Deus possa perdoar Satanás. Então ele vai ser o contra, né? O padre vai ser o a favor e o pastor vai ser o cara que vai jogar contra. E vamos ver quem vai se sair melhor, né? Aí nesse debate, tá bom? Pelo menos em termos de argumentação.
tá bom? Porque não dá para saber também, nem eu nem você, sobre isso. Talvez eu tenha a minha opinião, talvez você tenha a sua, mas a ideia não é o tema em si, mas como que esses dois entes, né, que foram gerados pela IA, vão se conversar, vão colocar a sua opinião, o seu posicionamento, os seus argumentos. Nós queremos avaliar aqui qual das duas personas, né, vão ser capazes de trazer argumentos mais contundentes, mais preparados, mais elaborados, tá bom? Vamos lá? Bom, esse debate vai começar com a apresentação dos debatedores, tá? E o debatedor número 1, ou seja, o Padre Antônio, vai se apresentar agora. Ele se apresenta assim: sou o Padre Antônio, estudioso da teologia da misericórdia divina. Olha só que interessante. Ele coloca que é estudioso da teologia da misericórdia divina. Por isso, então, que me parece fazer sentido, né? Ele ser pró-perdão, ele abraçar essa ideia de que Deus possa perdoar Satanás. Lógico, né? Essa IA, né? Essa persona, né, que a IA criou, é uma persona que diz ter estudado, né, teologia da misericórdia divina. E ele continua: acredito que o amor de Deus não conhece limites e que, se até aos maiores pecadores pode ser se até os maiores pecadores podem ser perdoados, não seria impossível que Satanás também tivesse esta chance, né? Então é assim que o debatedor de número 1, o Padre Antônio, se coloca como na sua apresentação para o debate, tá? Bom, enquanto isso, vamos ao debatedor número 2, o pastor Elias, né? Ele vai se colocar da seguinte maneira: sou o pastor Elias, defensor da justiça divina. Creio que Satanás selou seu destino ao se rebelar contra Deus, e que o inferno foi criado justamente para ele e para os seus anjos caídos. A Bíblia deixa claro que não há redenção para ele, tá bom? Lembre-se, pessoal, debatedor número 1, Padre Antônio, e debatedor número 2, o pastor Elias, não existem. São inteligências artificiais. Tudo bem? Então não vá aqui jogar pedras no Padre Antônio, jogar pedras no pastor Elias, sair procurando por aí, porque eles não existem. São pessoas criadas pela inteligência artificial. E eles vão debater agora. Vamos lá? Bom, eu determinei para a IA, que iria criar esse debate, né, que o debate fosse feito em 10 rodadas. 10 rodadas onde nós teríamos uma pergunta, uma réplica e uma tréplica. Ou seja, o primeiro debatedor pergunta, o segundo debatedor dá a sua réplica, responde nessa pergunta, e o cara que fez a pergunta, né, ele vai trazer uma tréplica, tá bom? E isso vai se repetir por 10 vezes. Na primeira rodada, quem vai começar, isso quem escolheu foi a IA, não fui eu, vai ser o Padre Antônio, tá bom? E ele vai se perguntar, ele vai começar com a seguinte pergunta, né? A seguinte a provocação que ele vai fazer aqui para o pastor, tá bom? Bom, vamos lá. Se Deus é amor infinito, por que não perdoaria Satanás caso ele se arrependesse sinceramente? Essa é a pergunta, né, que a Iá, que representa o Padre Antônio, faz para Iá, que representa o pastor Elias. Tá bom? E aí a réplica do pastor Elias vai ser a seguinte: porque o perdão exige arrependimento verdadeiro. E Satanás nunca demonstrou sinais, né, de que deseja voltar para Deus. Pelo contrário, ele continua enganando e destruindo a humanidade. Essa é a pergunta, essa é a resposta, né, que o pastor Elias traz para o Padre Antônio. E aí agora o Padre Antônio vai trazer a sua tréplica. Ele vai falar o seguinte: mas e se um dia o diabo se arrepender? Deus não nos ensinou que devemos perdoar sempre, porque Ele, Deus, não daria o exemplo. Complicado, né? Olha só o que ele trouxe, né, pro pastor, né? Se um dia ele se arrependesse, por que Deus não daria o exemplo, né? Já que ele ensina para a gente, né, que somos seres humanos, que nós devemos perdoar sempre, né? Bom, muito bem. Me parece aqui que o padre aqui já colocou o pastor em maus lençóis, né? Mas não é. O pastor acho que vai sair bem dessa. Na segunda rodada, que vai começar agora, quem vai começar vai ser o pastor Elias. E ele vai fazer a seguinte pergunta, né? Se Deus quisesse perdoar Satanás, não teria feito isso antes? Né? Por que esperar milhares de anos? Por que somente agora? Né? E aí o padre vai responder da seguinte maneira: porque Deus respeita o livre-arbítrio. O tempo de Deus não é o nosso. Se um dia Satanás reconhecer seus erros, independente de quando seja, Deus pode conceder perdão, o que acha. Né? Então ele traz essa provocação para o pastor, que por si vai trazer a seguinte tréplica, né?
Mas a própria Bíblia diz que o Satanás já foi julgado e já foi condenado. Ele não precisa reconhecer erros, pois sempre soube da verdade e a rejeitou. É assim que o pastor coloca, né? Então, como é que o pastor está colocando aqui, né? Iá, que representa o pastor, está colocando que Satanás já foi julgado, não tem mais jeito para ele, isso é definitivo, não tem essa coisa de, Deus pode perdoar, não tem essa coisa também que ele vai se arrepender. Então, me parece que o pastor nem acredita no arrependimento de Satanás e também não acredita que, caso ele reconhecesse seus erros e se arrependesse, que Deus o perdoaria. São dois pontos importantes que, para mim, parece já na segunda rodada, me parece ficar bem claro, né? Mas vamos para a terceira, que vai ser começado, né, iniciado pelo Padre Antônio. O Padre Antônio vai fazer a seguinte pergunta para o pastor: se Jesus perdoou até mesmo os seus algozes na cruz, o que impediria o perdão a Satanás? E aí o pastor traz a seguinte réplica: Jesus perdoou aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, que eram ignorantes. Satanás sabe exatamente o que está fazendo. E ele age deliberadamente e contra Deus. E aí o padre traz a réplica: mas o perdão de Deus não se limita apenas aos ignorantes, ou seja, aqueles que não sabem o que está fazendo, né? Ele também perdoa assassinos, traidores, né? Confessos, inclusive, né? Traidores e assassinos confessos. Por que então não perdoaria a um anjo caído, né? Bom, a quarta rodada vai ser começada, né? Vai ser iniciada pelo pastor Elias e ele vai seguir essa linha, né? Se Deus perdoasse Satanás, o que aconteceria com a justiça divina? Ou seja, Deus deixaria de ser justo, né? E aí o padre traz: a justiça de Deus não está separada da misericórdia, né? Ou seja, se houver arrependimento, o perdão divino não vai contradizer a justiça. Uma coisa não vai anular a outra, né? Eu entendi aqui que o pastor quis dizer assim, que se Deus for misericordioso a ponto de perdoar Satanás, ele deixaria de ser justo, né? E aí o padre coloca esse contraponto: não, peraí, a justiça não está separada da misericórdia, né? Se houver arrependimento, o perdão divino não vai contradizer a justiça de Deus. E aí o pastor, na sua tréplica, vai falar o seguinte: mas a justiça exige consequências, ó padre. O próprio Deus declarou a condenação de Satanás, né? E ele, Deus, né, não volta atrás em sua palavra, ele é imutável. Muito bem. Vamos para a quinta rodada, né? Tá tendo um embate bem interessante aqui, né, pessoal? O que é que vocês acham? É a quinta rodada, né? Vamos fazer o seguinte: depois da quinta rodada, vocês param, dão uma pausa no vídeo e já coloca aí a sua visão de quem está ganhando esse debate. Para você, quem está ganhando esse debate? É o padre ou o pastor? É Iá que representa o padre ou a Iá que representa o pastor? Já dá uma pausa. Depois da quinta rodada, segura agora. Depois da quinta rodada, porque vai ficar bem no meio aí, né? Aí você vai dizer quem está ganhando o debate, tá bom? Eu já tenho a minha opinião, daqui a pouco eu falo. Bem, na quinta rodada, o padre Antônio vai perguntar o seguinte: se o sacrifício de Cristo é infinito, não poderia também cobrir até mesmo os pecados de Satanás e seus anjos caídos? E aí o pastor vai responder: o sacrifício de Cristo foi feito exclusivamente para a humanidade caída, não para os anjos rebeldes, né? Então me parece aqui que o pastor está dizendo o seguinte, que o sacrifício ele foi feito para os humanos, de carne e osso, assim como eu e você que está assistindo, que não vale para seres divinos, né? Para seres celestiais, né? Porque o diabo e os seus anjos são considerados seres celestiais, né? Não estão dentro aqui desta realidade em que nós vivemos, tá bom? Mas aí tem a tréplica, logicamente tem a tréplica do padre, né? Que vai dizer o seguinte: mas não há limite explícito, né, na Bíblia para a graça de Deus. Se ele quisesse, poderia estender esta redenção também aos seres celestiais. O que o padre está dizendo aqui? Que se você for olhar na Bíblia, na visão dessa Iá que representa o padre, não existe nada explícito ali na Bíblia dizendo que essa graça é somente aqui. O pastor está dizendo isso a partir da sua interpretação, mas não há nada explícito, né? Bem, eu já tenho a minha opinião em relação a quem está ganhando esse debate, qual a IA que está ganhando esse debate, mas eu quero ouvir de você, eu quero ler, né, o seu comentário. Então pausa o vídeo agora, rapidamente, e escreva aí, na sua visão, quem está ganhando o debate e por que você acha que ele está ganhando o debate, tá bom? Pausa agora e faz o seu comentário. Depois você continua, então, a assistir, tá bom? Bom, espero que vocês já tenham feito o comentário de vocês, tá? Tenha pausado, né, e feito o comentário. Nós agora vamos para a sexta rodada. Bom, a sexta rodada vai começar pelo pastor Elias, que vai fazer a seguinte pergunta:
Se Satanás fosse perdoado, como poderíamos confiar de que ele não trairia Deus novamente? Então tá aqui o pastor se preocupando em que haja uma segunda rebelião no céu, né? Tipo, Deus perdoa, traz essa galera para o céu novamente, né? Integra, né? Essa galera aos anjos que ficaram lá, que foram obedientes a Deus e tudo mais, que foram fiéis, né? E tal. E aí, segundo a visão do pastor, né? A possibilidade de haver, né? Uma segunda rebelião, né? Deles de novo se rebelarem. Mas aí o Padre Antônio vai seguir o seguinte raciocínio, né, na sua réplica, né? Se o arrependimento for verdadeiro, ou seja, se o diabo e seus anjos realmente se arrependerem, né, não for algo assim, não for uma brincadeira, a graça de Deus vai transformar, né, já que ele pode transformar qualquer um, ele vai transformar esses seres também, né, tornando a traição impossível. O que o padre está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que se para nós, seres humanos, por mais que sejamos pecadores, quando a gente se arrepende e a graça de Deus nos alcança, isso traz uma transformação na vida do ser humano a ponto de ele não pensar mais em voltar atrás e não pensar mais em pecar. Então, esta mesma graça, alcançando, né, Satanás e seus anjos, trariam também o mesmo resultado, fariam com que eles nunca pensassem em uma segunda rebelião. Tudo bem? É isso que eu entendi que o padre Antônio colocou aqui. Mas aí vai vir a tréplica do pastor Elias, né? Ele vai rebater da seguinte maneira: mas Satanás já teve a plenitude da graça e rejeitou. Ele não é como os homens, né? Ele não é como os humanos que pecam por ignorância ou por fraqueza. Está aqui de novo, né, repetindo-se uma visão do pastor, né, que ele colocou essa visão lá no início do debate, vocês vão lembrar, de que os seres humanos pecam, erram, né, porque são ignorantes, porque são fracos e tudo mais, diferente dos anjos de Satanás, os anjos caídos, né, e também o próprio, porque na visão dele, eles não, eles têm consciência do bem e do mal e, portanto, no caso deles, é diferente, né, as coisas se dão de maneira diferente, né. Tá aqui. Bom, vamos para a sétima rodada. A sétima rodada vai começar pelo Padre Antônio. Ele vai fazer a seguinte pergunta: a Bíblia ensina que Deus não quer que ninguém se perca, né? Isso não incluiria Satanás? Pergunta interessante, né? Vamos à réplica do pastor Elias. Este versículo se refere apenas aos seres humanos, de carne e osso, como eu e você. Os anjos caídos já tiveram sua escolha definitiva. Na visão do pastor, já escolheram, não tem volta, é aquilo, está selado, é isso, né? Mas aí a tréplica do Padre Antônio vai ser da seguinte maneira: mas Deus pode mudar qualquer destino, se ele quiser, se ele desejar, né? Porque a sua vontade não pode ser limitada e não pode ser também questionada. Muito bem, né? Vamos ver o que vai acontecer então na oitava, né? Na oitava rodada, onde o pastor vai começar isso com a seguinte pergunta. Para um pouquinho, que entrou um cisco no meu olho. Se Satanás pudesse ser perdoado, por que então Jesus falou em fogo eterno para ele e para os seus anjos, né? E aí o padre Antônio diz: porque naquele momento, ou seja, no momento da rebelião, aquilo era a única consequência justa ao olhar de Deus para a rebelião desses anjos. Então, naquele momento, Deus olhou para aquilo e falou assim: nesse momento, para fazer justiça, eu preciso colocar esse pessoalzinho aqui que se rebelou no fogo eterno, né? Ele e o seu líder, né? Eles, né, e o seu líder. Bem, e aí ele continua: mas a misericórdia divina pode sempre surpreender a nós, seres humanos, né? E aí a tréplica do pastor Elias vai ver da seguinte maneira: Deus não muda de ideia, o padre. Se ele decretou o castigo eterno, vai ser assim. Isso é definitivo. Não há como mudar essa decisão. Tá aqui um pastor, né, na minha visão, super rígido, que tem, né, o ideal de um Deus, né, super rígido, que tem o ideal de um Deus até de certa maneira, não sei se a palavra correta seria essa, mas arrogante, né? Tipo, que ditador, né? Pai, é isso, acabou, não tem conversa. Enquanto que o ideal de Deus, né, para o padre, é um ser um pouco mais maleável, um pouco mais aberto, né? A, é, a novas possibilidades, né? Então, me parece que são visões bem diferentes, né? Do Deus, do mesmo Deus, né? Mas vamos lá, nós estamos na nona rodada já, né? O padre Antônio vai começar dizendo o seguinte: se os pecadores mais terríveis podem se converter e podem ser perdoados,
Por que Satanás não teria também essa mesma chance? O pastor vai replicar dizendo: porque Satanás não é um pecador comum. Ele é a própria personificação da rebelião contra Deus. E aí a tréplica do padre: mas se Deus pode transformar qualquer coração, não existe limite para sua graça. E aí a 10ª rodada, por fim, para a gente terminar esse vídeo, né, e tudo mais, e você voltar a fazer comentários, né? É o seguinte: o pastor começa perguntando, né? Se Satanás fosse perdoado, o que então, o padre, aconteceria com a ideia de mal e de bem, né? E o que aconteceria com o mal que há no mundo, por exemplo? E aí a réplica do padre: se ele, né, Deus, não, se ele, Satanás, se arrependesse, talvez acabasse se tornando de novo um aliado de Deus. E assim, ajudando a restaurar o que ele mesmo destruiu. Ou seja, na ideia do padre, se há este arrependimento e, por consequência, o perdão de Deus a Satanás e aos seus anjos, eles voltam a ser integralizados no céu, tornam-se aliados de Deus, acaba-se com essa ideia de bem e de mal, tudo agora passa a ser um mundo novo, né? Onde não há mais o mal. E aí, sendo aliados de Deus, eles iriam trabalhar agora, juntamente com Deus, para consertar, para restaurar tudo aquilo que ele destruiu, né? É uma ideia bem interessante, me parece ser uma ideia bem interessante. Mas aí vem a tréplica do pastor Elias, ele vai rebater da seguinte maneira: isso contradiz, o padre, toda a narrativa bíblica. O mal, ele deve ser destruído e não restaurado, né? Ele não deve ser restaurado, ele deve ser destruído. Bom, visão minha, para terminar esse vídeo, é a seguinte, né? Essa é a minha visão. Vocês podem também comentar aqui e colocar a visão de vocês. A visão é que o padre está o tempo inteiro usando argumentos que se baseiam numa visão muito mais, que vai além da Bíblia, que transcende os escritos bíblicos, né? Que vai além do conhecimento humano, se coloca como uma pessoa, vamos dizer assim, um tanto mais humilde, né? Conhecendo os seus próprios limites como ser humano e entendendo que há muitas coisas aí que a gente não entende muito, muito ainda, né? Que está fora do nosso entendimento, enquanto que o pastor se apega muito às escrituras bíblicas, né? Como sendo ela em si só a verdade, né? E não considerando assim que haja a possibilidade de um Deus que vá além do que está escrito na Bíblia. É aquilo que está ali e morreu, engessadinho, tá bom? Mas aí temos a conclusão do debate, é preciso trazer aqui, a Iá, né, trouxe aqui a conclusão do debate, que são as palavras finais, né, de cada debatente, né, de cada debatedor, né. E o primeiro debatedor, que foi o padre Antônio, ele vai encerrar dizendo o seguinte: a misericórdia de Deus, o pastor, ela é insondável, ela é imensurável, ela agora sou eu que estou falando, né, eu estou entendendo que ela é, tipo, fora da cogitação do ser humano, né, a gente não consegue compreendê-la, é incompreensível, me parece que é isso que está querendo dizer quando ele fala insondável, né, acho que seria isso. E aí ele continua: talvez ainda existam mistérios sobre a redenção que estão fora da compreensão humana. Lembra que eu falei agora que essa era a visão que eu tinha do padre, né? Que era um padre que transcendia os escritos bíblicos, né? E entendia Deus como um ser que não é completamente compreendido pelo ser humano e, portanto, né, pode ter coisas que ele decida que a gente não tem a ideia de que ele pode fazer, né? Ou ele pode ser um ser fora da compreensão do ser humano, né? Enfim, e que pode tomar decisões que a gente não espera. Tá aqui na conclusão dele, né? Esta ideia, né? Ficou bem claro aqui na conclusão dele esta ideia. Mas vamos à conclusão do pastor Elias. Ele vai concluir dizendo: a palavra de Deus, ó, de novo ele se referindo à Bíblia, como eu disse, né? A palavra de Deus, né, é clara sobre o destino de Satanás. O perdão está disponível para quem busca Deus, mas Satanás escolheu ser seu inimigo, né? Então se apegou aqui às escrituras, o padre, a uma ideia que transcende as escrituras. Tem a minha visão sobre quem ganhou esse debate, e aí, se você quiser ver a minha visão sobre quem ganhou o debate, vai no comentário, primeiro comentário do vídeo, comentário que eu vou deixar fixado, vai ser onde eu vou colocar a minha opinião sobre quem foi melhor em termos de argumentação, quem foi pior em termos de argumentação, vai estar tudo aí no primeiro comentário afixado no vídeo. Mas o importante mesmo e você? O que acha, né? O que você acha? Satanás poderia ser perdoado ou o seu destino já está selado? Você pode responder essa pergunta para a gente, baseado na sua visão de mundo? E além dessa pergunta, quem você acha que saiu melhor nesse debate? A Iá que representa o padre ou a Iá que representa o pastor? E eu preciso, de novo, repetir para vocês. Isso é resultado de duas IAs que estão debatendo entre si, pessoal. Não existe
um Padre Antônio e um Pastor Elia, pessoa física de carne e osso como eu e você. São duas IAs, eu achei isso interessantíssimo, como que essas duas IAs conseguiram debater esse assunto tão complexo, né? Então vai aí nos comentários, deixa o teu comentário, deixa a tua visão sobre quem saiu melhor no debate e sobre o que você acha em relação a essa possibilidade de Satanás ser perdoado por Deus. Muito bem? Mete o like aí, dando um like, também se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conteúdos com outros temas, onde as IAs vão brigar, vão debater, vão se contrapor, e a gente vai entender como que ela vai fazer isso acontecer, tá bom? Dedo no like, inscreva-se também. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!